Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, Evangelho do nosso amado irmão João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5, meus queridos. João 4, a partir do verso 5. Um texto dos mais conhecidos da palavra de Deus. Mas como ela é renovada diariamente, por certo o Senhor tem algo para nós esta noite aqui. Amém? Neste texto extremamente conhecido. João 4, 5 diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso viram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Muito bonito. Dispensa comentário, porque renova dentro de nós a esperança, a fé, a expectativa de uma condição melhor e nos mostra como o nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso como era e o é, preocupou-se com as pessoas e também conosco em nos deixar algumas grandes lições de vida. Em Jerusalém, devido aos grandes milagres que o Senhor fizera, estava acontecendo algumas especulações, curiosidades e uma contenda lançada pelos fariseus que tinham o desejo de ver João Batista e os discípulos de Jesus num processo de competição. Então, eles queriam que João Batista fosse maior do que os discípulos, ao mesmo tempo que os discípulos se sobressaíssem ou que olhassem aquela situação com um olhar crítico para causarem, como sempre tiveram a intenção, um problema, uma divisão entre estes homens que eram grandes privilegiados em estarem diante de Jesus Cristo. João Batista foi extremamente sábio em sua resposta e nos deixou um dos maiores legados, quando ele disse que importava a ele que o Senhor Jesus crescesse. Então ele mostrou que não estava incomodado com a fama do Senhor Jesus Cristo se sobressaindo diante da dele, e nem mesmo com os discípulos que passariam ou que estavam acompanhando o mestre e que começavam também a terem alguma fama, ou até mesmo as pessoas começavam a distingui-lo, diferenciá-los como pessoas que estavam do lado do mestre e olhando para o lado do privilégio. Realmente é um privilégio estar do lado de Jesus, ser escolhido como discípulo, mas isso implica em renúncia, em dificuldades, em incompreensões, em perseguições e várias outras situações um tanto quanto difíceis de serem enfrentadas, assimiladas e vividas. Mas os fariseus não olhavam as coisas desta forma, porque eles queriam causar algum problema para desviar o foco e continuarem com aquele evangelho ou aquela pregação religiosa, legalista, que levava o povo a olhar somente o que era exterior e nunca ter uma experiência verdadeira com Jesus, interiormente falando, que automaticamente tudo mudaria. Realmente, quando nós temos Jesus no nosso interior, todo o nosso exterior testifica isso. Nós não precisamos de cobrança, nós não precisamos de normas que devemos assim proceder ou coisas do tipo, porque nós temos o autoconhecimento do Mestre no nosso interior e nós somos diferentes porque conquistamos o caráter de Cristo dentro de nós. Os fariseus não olhavam as coisas desse jeito, estavam intimidados pelo avanço da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, e tentaram inutilmente barrar aquilo. Ninguém consegue atrapalhar projeto de Deus, ninguém consegue barrar projeto de Deus, ninguém consegue interferir em projetos de Deus,
porque ninguém pode contra Deus. Mas estes fariseus eram conhecedores da palavra, mas não eram conhecedores do Deus da palavra. Então, por isso, eles tentavam inibir o crescimento do evangelho que era propagado através de Jesus e os grandes milagres que confrontavam a sua vida, me perdoe o termo, medíocre espiritualmente que viviam. Jesus saiu um pouquinho de Jerusalém. E algumas pessoas seriam alcançadas por Jesus nesta sua saída. Poderiam pensar que Jesus estava saindo intimidado, envergonhado, ou até mesmo para abaixar a poeira. Mal sabiam que milagres ainda maiores do que Jesus havia feito em Jerusalém em pouco tempo, ele faria em outros locais. Pessoas precisavam encontrar Jesus Cristo. Pessoas precisavam de milagres de Jesus Cristo. E isto para ele era o mais importante. Quando nós focamos a nossa vida em Jesus Cristo, em viver os seus milagres, em realizar os seus projetos em nossa vida, em permiti-lo realizar-se esses projetos, nós não vamos nos importar com especulações em torno de nós. Nós não vamos nos importar com o lugar que estivermos, porque nós vamos ter a certeza que onde chegarmos, o Senhor chegará conosco e os milagres vão nos acompanhar. Segurança. Segurança Jesus tinha no chamado que o Pai o havia dado. E ele passava isso aos discípulos, que eles tivessem segurança de que eles seriam em tudo muito bem guarnecidos, fortalecidos, e que os milagres os seguiriam. Nós não temos Marcos dizendo, no encerramento do seu evangelho, que os sinais seguirão os que crê. E ele não diz também que quando nós nos propomos a fazer melhor, ou melhor, obras ainda maiores do que Jesus fez, nós poderíamos fazer. Ele não nos diz que nada impediria que nós fôssemos usados ou vivêssemos com intensidade os milagres de Jesus, mesmo que o inimigo se levantasse com as suas artimanhas, até mesmo quando ele diz, olha, tomando alguma coisa mortífera, mal algum acontecerá, porque o Senhor estará do vosso lado. Jesus tinha essa certeza. Esta estabilidade emocional interna, me permita o termo, esta frieza em administrar conflitos, perseguições que estavam em torno dele, e ele passava isso aos discípulos. Samaria, eu amo o versículo 4 deste capítulo. E era necessário passar por Samaria. Viu só? Como Deus cria caminhos. Eu amo quando Naum diz que até no meio da tormenta ele cria caminho. Talvez hoje você chegou aqui em meio a uma tormenta, mas o Senhor vai criar um caminho para te encontrar no meio da tormenta. Há uma necessidade em Jesus Cristo, em passar por sua vida, em passar por sua casa, em passar para te ajudar a resolver um problema, e também diríamos, uma necessidade especial em passar entre nós esta noite. Nós não cantávamos há algum tempo atrás, há hoje alguém esperando, para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Acho que é o 245 do Cantor Cristão. Mas vamos lá. Em Samaria, na cidade que acabamos de ler aqui, cidade de Samaria, havia o poço de Jacó. E ali era comum que as pessoas fossem tirar a água. Alguns problemas antigos, provocados por pessoas como estes fariseus de agora,
no momento em que Jesus estava vivendo, tinham causado uma divisão, uma controvérsia e uma separação, inclusive não havia diálogo entre os judeus e os samaritanos. Também na época existiam muitas barreiras para que um homem se dirigisse a uma mulher. Ao público, isto era algo condenável. Jesus chega ali, cansado, porque ele era humano, estava no seu corpo humano. A única coisa que ele nunca fez foi pecar. Mas todas as outras necessidades, Jesus passou pelas mesmas. De alimentar-se, de beber água, de descansar, porque ele estava aqui numa missão específica de Deus. Ele se fez homem, o Verbo habitou entre nós, para que víssemos a glória do Filho de Deus, o seu unigênito, e através disso alcançássemos a salvação. Somente após a ascensão, Jesus foi transformado no seu corpo incorruptível e agora está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E João vai dizer no capítulo 14, ele foi, mas ele volta. E neste intervalo, porque ele quer que estejamos com ele, ele prepara para nós um lugar. Mas não nos deixa só, temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus entre nós. Jesus estava cansado fisicamente, talvez também emocionalmente, cansado daquela batalha. As guerras espirituais que nós passamos, elas causam verdadeiros estragos no nosso físico. Daniel deixou de ir ao seu ofício durante alguns dias, se eu não me falho a memória, 7 dias, pela guerra espiritual que ele passou. Elias entrou num processo depressivo pela guerra espiritual que passou. Somos humanos, totalmente dependentes de Deus. E Paulo nos diz em Efésio que não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades malignas que atuam nas regiões celestiais. Mas para isso nós temos as armaduras garantidas pelo Senhor para estar conosco. Jesus então estava debilitado, com aquela pressão, com o físico cansado e a necessidade de suprir o seu físico em água, porém ao mesmo tempo o seu lado espiritual com discernimento, comunhão com o Pai aguçadíssimo, não deixa perder a oportunidade de realizar mais um milagre. Jesus é conhecedor de todas as coisas, nos conhece, distingue aqui entre nós, que talvez estejamos em 100, em média. Jesus consegue distinguir agora o nosso pensamento individualmente, a nossa necessidade individualmente, a nossa conduta de vida individualmente, sabe as nossas grandes qualidades, como também as nossas fraquezas. O poder dele, inclusive, se aperfeiçoa, como disse Paulo, em meio às nossas fraquezas e dificuldades. Sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade. É onisciente, onipotente, onipresente. Foi ontem, é hoje e será eternamente. E Davi diz assim: antes que haja em mim palavras, já sabes o que eu vou pronunciar. Jesus então conhecia tudo, inclusive aquela mulher, e nós vamos ver o testemunho para tal. Mas ele toma a liberdade de iniciar um diálogo.
Parece que a mulher ficaria numa condição de superioridade, não é? Parece que a mulher ficaria numa condição de superioridade. Parece que os valores estariam invertidos. Mas tudo isso é a misericórdia do Senhor. Jesus não olhou para cima, para a figueira, e não disse: desce, Zaqueu, que hoje eu quero estar contigo. Exemplos de humildade. Por isso que ele diz lá em Marcos: aprendei em mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que atitude linda que Jesus tomou a iniciativa, sem preocupar-se com as barreiras que ele quebraria, mostrando que ele veio para isso mesmo, para unir, para destruir todo e qualquer preconceito, toda e qualquer barreira, toda e qualquer desunião, contenda, dificuldade, conflito de relacionamento. Jesus veio para dissipar tudo isso. Outra coisa, Jesus não veio para o são, e sim para o doente. E Paulo nos alerta dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus não se preocupou com aquele protocolo de sexualidade que havia. Jesus não se preocupou com aquela condição de problema de nacionalidade que havia. Jesus não preocupou-se com o que os outros poderiam falar a respeito dele, inclusive pelas dificuldades no caráter moral que aquela mulher apresentava, e ele era conhecedor por sua onisciência. Não foi primeiro tirar informações a quem conhecesse aquela mulher, para depois dirigir-se a ela. Não. Jesus dirigiu-se àquela mulher. Não importa qual seja o meu estado, qual seja o seu estado espiritual, não importa quais sejam as tarjas, ou até mesmo os problemas, os pecados, as dificuldades que o irmão, que nós já tenhamos enfrentado, não importa quais tenham sido as nossas quedas, sempre as mãos do Senhor Jesus estarão abertas e atentas a nós. Sempre haverá uma oportunidade. E Jesus sai quebrando os protocolos e pede água àquela mulher, sem arrogância, sem discriminação, sem se autoafirmar. Jesus não precisou dizer para ela: olha, eu sou o Mestre, o Messias, o Cristo enviado de Deus. Coloca um balde de água aí e me sirva. Não. Por estas coisas, Paulo disse, sendo filho de Deus, não quis ser igual a Deus. Antes tornou-se em forma de homem e cumpriu integralmente o que estava predeterminado por Deus. Aí Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades físicas, as nossas enfermidades emocionais e principalmente a nossa enfermidade espiritual, que era o pecado. Ele levou sobre ele, nos abrindo a porta de entrada aos céus. Jesus dirigiu-se à mulher, pedindo a ela água. Esta mulher tem a oportunidade de conhecer o maior milagre para a vida dela. Mas ela ainda estava presa às suas condições espirituais, presa ao problema de relacionamento, presa à sua conduta moral, que era comprometida.
E ela diz assim: como pode um judeu pedir água a mim, uma mulher samaritana? Em algum momento, nós perdemos grandes oportunidades de desfrutarmos de milagres de Deus. Sabe por quê? Nós é que criamos barreiras de atuação para Jesus Cristo. Nós é que criamos barreiras de atuação para Jesus Cristo. Nós é que ficamos presos ao nosso velho homem. Nós é que ficamos preocupados com os protocolos, com os procedimentos que precisamos tomar, e deixamos de viver o desconhecido de Deus, que sempre é além do que pedimos ou pensamos, por conta disso. Talvez uma mulher outrora até religiosa, conhecedora de padrões que ela não seguia, por isso age desse jeito, ou quem sabe, abafada pelos outros, constrangida pelos outros, perseguida pelos outros, apedrejada pelos outros, e isto deve ter criado nela trauma, complexo e tudo mais. Mas a partir do momento que Jesus se dirige a ela, ele dá uma oportunidade de libertação por completa. Não se preocupando então com o que os outros poderiam dizer a respeito dele. Oséias diz assim: olha, o meu povo foi enganado. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias diz assim: olha, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaram o conhecimento. Aí o Senhor dizia: olha, eu também vou rejeitá-los. Viria então um período de cativeiro difícil. Mas fiquemos com a primeira parte do versículo: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Esta mulher não sabia quem estava diante dela. Às vezes os milagres batem à nossa porta, mas nós não nos atentamos a tal. Em algum momento estamos na casa do Senhor décadas, mas não temos a nossa própria experiência. Não vivemos o sobrenatural, porque somos presos ao velho homem, a pressupostos, a preconceitos, mas que Deus esta noite nos dê cabeça erguida, para dialogarmos com Jesus, como esta mulher o fez, porque Jesus insistiu, e ele disse a ela: olha, se você soubesse quem te pede água, você é que pediria a ele água, porque esta água que você pode me servir, ela vai me saciar momentaneamente a sede, mas eu tenho uma água para te servir, que é uma água que a partir do momento que você beber dela, rios de água viva fluirão do teu interior e haverá uma transformação. Aleluia! Jesus disse: eu tenho uma água em movimento para te servir. Você tem uma água parada, que sacia momentaneamente a minha necessidade física, mas eu tenho uma água viva, em movimento constante, que sacia definitivamente a sua necessidade espiritual, que é a mais importante. Como Deus tem coisas sobrenaturais para nós. Antes de vir para cá, antes de vir para o culto, eu estava ouvindo este hino que este rapaz cantou agora, que o irmão cantou agora, que adorou a Deus agora.
eu coloquei para mim refletir um pouco, para mim fazer um devocional, porque caso precisasse ministrar, estar mais concentrado. E eu coloquei os hinos do Prisma. Um milagre, Senhor. O início diz assim: não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que eu devia ser, mas só tu com o teu amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Esta mulher aqui, ela recebia a oportunidade de viver um milagre. E eu acho que em volta ali, ninguém conseguiu entender como ela, ele. Porque as pessoas, me desculpe, vivem para acusar, para apontar, para atirar. E esta mulher, ela tinha plantado para ter essas consequências, mas o Senhor não olhou para isto. Jesus olhou para a necessidade espiritual desta mulher. Se você soubesse, você me pediria. Eu fui pregar outro dia, na tarde da bênção. É muito difícil eu ir pregar à tarde. Não porque tenha alguma coisa contra culto da tarde, muito pelo contrário. Mas por falta de tempo, que é um momento mais difícil, que tem que levar a criança na escola, buscar a criança na escola, ir estudar, e enfim. Mas as irmãs cantavam assim: há um homem de branco dentro da congregação. Esse homem de branco tem um cântaro na mão. Aí elas dizem assim: ele quer te dar água para beber, ele quer te dar água para beber, ele quer te dar água para beber, ele quer te dar dessa água para beber. O pastor Requidal dizia assim: estes ritmos, em algum momento um pouco mais, que nós vemos de uma forma um pouco diferenciada, por mantermos o padrão de sermos mais tradicionais, quando nós paramos um pouquinho e ouvimos a letra destes hinos, principalmente quando entoado ao Senhor, com o vigor dos nossos irmãos nordestinos, que fazem a diferença, na terra do Josué principalmente, né? Fazem a diferença. Era uma alegria no meio daquelas irmãs, uma com pandeiro na mão, outra com outro instrumento. É uma zabumba isso, uma coisa fora do comum. Foi uma alegria na igreja. Sabe, meus irmãos, Ele está presente entre nós, com o cântaro de água viva nas mãos, disposto a nos servir água. E água, cantelebadou e da lavácia, é um dos grandes símbolos, emblemas do Espírito Santo de Deus. Jesus disse a ela: eu tenho água viva para te dar. Jesus diz assim: eu sou a esperança do samaritano e do judeu, mas vocês ainda não conseguiram me enxergar. Esta mulher, depois de interpelar o mestre, se permite ter a consciência da necessidade, porque Jesus mostra para ela assim: olha, eu quero tratar toda a causa da sua falta de conhecimento a mim. O pecado cegava esta mulher, fazia dela infeliz, fazia dela escrava. O passado desta mulher e o presente daquela mulher naquele momento a condenava.
E Jesus dá uma prova: olha, sabe por que eu tenho água viva para te dar? Cadê o teu marido? Ai, Senhor, eu não tenho. Primeiro, foi verdadeira, não tentou mentir, não tentou enganar Jesus Cristo, porque a Ele ninguém engana. Quando o nosso diálogo com Deus começa de forma verdadeira, o milagre chega mais rápido. A água é bebida com mais intensidade. Esta mulher tem a consciência de dizer a verdade. Olha, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz a ela: disse verdade. Não tem, tiveste 5 e o de hoje nenhum é teu. Aí ela assusta. E o processo de transformação começa. O lixo começaria a ser tirado, removido. A água viva corrente, ela veio para isso mesmo, para lavar. Não tem curva de rio, não, que acumule lixo. Lá nos reservadinhos do coração, lá nos reservadinhos da vida, ali a água passa como uma enxurrada do céu, com possibilidade de tirar o pecado. O diálogo melhora. Ao Senhor mostrar que sabia de tudo, aí ela demonstra a sua verdadeira sede. E começa a dizer: Deus, olha, Jesus, existem alguns problemas de relacionamento. E Jesus diz assim: olha, eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Eu procuro os que estão de coração aberto, para que esta água passe, e faça nele morada, e faça nele uma fonte que jorra para a vida eterna, e com isso ele irá tornar-se um verdadeiro adorador, livre de preconceito, livre de religiosidade, livre de qualquer falha, para verdadeiramente me servir. Irmãos, Jesus estava preocupado com o interior daquela mulher. Jesus estava preocupado com a vida daquela mulher. O salmista diz assim: como a corça suspira pelas correntes da água, assim minha alma suspira por ti. O coral cantava: tal qual o cervo brama por águas, assim minha alma, ó Deus, espera em ti, tem sede de ti. 31 do Antemas. Tal como o cervo brama por águas, assim minha alma, ó Deus, tem sede de ti. Sede de Deus é sede de comunhão, é sede de perfeição, é sede de renúncia, é reconhecimento de necessidade. Sem o Senhor nós não podemos nada, sem o Senhor nós não fazemos nada, sem o Senhor nós não chegamos a lugar algum, mas com Jesus nós chegamos inclusive à herança maior, que é a vida eterna conquistada por Ele na cruz do Calvário. Era isso que Jesus queria dialogar e queria dizer. E a mulher, ao entender, ao ter a compreensão daquela oportunidade ímpar, ela se permite ser transformada. E ele diz: olha, Deus é espírito, e o que importa a Ele é que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preso a nada. Inclusive, Jesus levou cativo o que era cativo por nós. Nós aqui nos prendemos, ou nós aqui
nos permitimos sermos presos por artimanhas malignas, mas maior é o Senhor conosco. E eu disse que essa água tem poder sobre toda a água, sobre todos os oceanos, sobre todas as correntezas. Esta água é mais poderosa para fazer o processo interno de mudança. A mulher recebeu a oportunidade. E como nós acabamos de ler, ela deixou o seu cântaro, que recolhia água parada, água para saciar momentaneamente a sede. É claro que a água do poço brotava, mas entendam a aplicação. Água que saciaria momentaneamente a sede. E ela toma o cântaro da água da vida, o cântaro da água transformadora, e ela não se contém, e sai pela cidade anunciando: olha, eu tive o prazer de conhecer o Cristo, o Messias, e ele me serviu água. Ninguém mais olharia para aquela mulher com um olhar de condenação, não. Agora nós que estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Toda a condenação que havia contra nós, Jesus levou na cruz do Calvário. Ninguém mais olharia para aquela mulher com um olhar de condenação. Ninguém mais teria autoridade, poder ou qualquer moral, me permita a forma de expressão, para acusar a moral daquela mulher. Porque a água da vida transformou a vida dela. E ela agora poderia inclusive testificar sobre isto. Deus quer te fazer andar de cabeça erguida. Deus quer nos fazer andar de cabeça erguida. O milagre desta mulher inundou outras pessoas também, que tiveram o prazer de serem alcançadas. E ali foi glorificado o nome do Senhor. E saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. A água faz você chegar em casa e o outro ter necessidade de descobrir o que aconteceu. A água faz você chegar segunda-feira amanhã no teu local de trabalho e os seus colegas terem o desejo de conhecer o que tem dentro de você que o faz diferente. A água faz você amanhã levantar, talvez ainda desempregado, com alguma dificuldade. Sim, porque o dono da água disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A água faz você acordar amanhã e não se sentir angustiado ou aflito, mas sim seguro, descansando no poder de Deus, abrigado nas asas, como diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Faz mudar o interior, faz mudar as concepções, o conjunto de valores, faz você não ser conduzido mais pela opinião do outro, que não te conhece na essência, mas que o Senhor te conhece. Faz você não estar mais preso a condições do dia de ontem, mas sim livre, e com a oportunidade de viver esta liberdade. A liberdade que Paulo nos ensina em Gálatas, inclusive nos dizendo: olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Sabe por quê? Esta água nos dá o discernimento, a presença de Espírito. Esta água tira
o teu mau humor, o descontrole temperamental, tira as decepções da vida, tira a insônia provocada pelas preocupações, sim, tira as dores de uma enfermidade, como também tira as dores emocionais, porque ela nos ajuda numa convivência melhor, porque ela restaura e nos coloca perto de Jesus Cristo. Hoje é uma noite oportuna, em que, como nós cantamos, vem a fonte transbordante, que abriu, meu Senhor, esta fonte que liberta. É 360, não é? 360, ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim, ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Isso, 360. Eu quero que você fique em pé, meu querido, por gentileza. Eu já vou concluir aqui e passar para o pastor Paulo. Vem a fonte sanadora, que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nessa fonte que nos sara, encontrei real perdão. Olha, ó. As vestes da mulher não eram mais as vestes de adúltera. Tenho purificação. Oh, preciosa Fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa Fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte Que nos cura, nós somos curados. Deu-me Cristo salvação. Santo tornou minha alma pura. Olha aí a consolação. Ele deu consolação. Ó preciosa fonte sanadora, Para todos corre sim. ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Olha, Vem a fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Onde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Dê um sinal com a sua mão. Ou se isso te deixa constrangido, saia do seu lugar e vem aqui. Tem água da vida aqui hoje. Onde está? A primeira pessoa que quer receber uma porção definitiva desta água que jorra para a vida eterna. Levante a sua mão como um sinal.
ou saia do seu lugar e venha até aqui à frente que nós queremos orar por você. Onde está a primeira pessoa? É hora da oportunidade do conhecimento, como a mulher teve. É uma hora de batalha espiritual. Talvez você esteja afastado. Saia do seu lugar agora e venha. Olha lá, ele me abriu a porta. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Que coisa linda, ó. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Vem, Kim. Onde está? Mais pessoas para Jesus. Vem, Kim. Vem que ainda tem jeito. Vem, em nome de Jesus. Onde estão mais pessoas para Jesus hoje? Seu sangue derramado. Isso, Valdeir, dá uma olhadinha aí. Talvez alguém precise de um empurrãozinho. E Deus pode te usar, sem constrangê-lo a tal, é óbvio. Porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Uma estrofe, olha. Como a pomba perseguida e cansada estava eu. Olha aí, olha. Mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. E abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Amém? Agora, se você sente desejo de vir à frente, não perde a oportunidade. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Vem, meu irmão, vem. Talvez precisa ser reabastecido esta noite. A fonte está transbordante aqui. Venha! Venha em nome de Jesus, independente de tudo, ninguém está aqui para acusar. Muito pelo contrário, o perdoador é que está entre nós. Aleluia. Venha, meu querido, venha, eu vou esperar um minutinho, olha lá. São 20 horas e 19 minutos. Horário de Brasília, né? Nós vamos orar pelo Fernando, e aqui está um rol de pedidos de oração do irmão César. Ele crê na providência. São vocês hoje, meus amados, nós vamos orar por vocês. Vamos estender as nossas mãos para cá. Anderson, com um problema no olho, mas o Senhor é oftalmologista por excelência. Ergam as mãos para cá, meus irmãos aí na galeria. Vocês estão mais pertinho de Jesus, né? Uma maneira de brincar. Ergam as mãos para cá. Vamos interceder por estes nossos irmãos aqui. Porque, por certo, prisões irão cair aqui esta noite. Prisões irão cair. Isto é fato. Prisões irão cair. E Deus é quem será glorificado. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero dar liberdade a vocês de orarem. Podem iniciar a oração, meus queridos. Podem orar ao Senhor.
Vamos, vamos, igreja. Isso, que coisa linda. Jesus, olha aí o teu povo. Alemaiodei, leblaiodei, mandionicai, baiodaci, alamaioa. Olha aí, Senhor, o teu povo. Olha aqui, Jesus, à frente. Os teus servos que vieram, eu não sei as necessidades de cada um, bem como não sei as necessidades de cada um aqui no templo, reunido diante de ti. Mas nós acabamos de dizer que tu és a fonte, e estamos aqui, Senhor, ouvindo que tu és a fonte que nos reconciliou com Deus. Eu te peço uma bênção especial a favor de cada um aqui presente. Eu te peço a bênção espiritual, a bênção da saúde. Eu te peço portas abertas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a artimanha do mal. Eu te dou uma ordem, Satanás, no nome de Jesus. Que você saia, bata em retirada com todas as tuas artimanhas. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Ordeno uma bênção sobre as famílias aqui, uma bênção sobre cada um dos teus servos, e que o teu nome seja louvado. Deus, faça em nós um processo de renovação. Às vezes nós nos acostumamos com esta água corrente, e alguns problemas nos fazem barrar um pouco a correnteza dela, mas que ela passe agora com uma enxurrada e possa dissipar toda e qualquer frieza, distanciamento, barreira, e que sintamos a alegria do Senhor dentro de nós, e o teu nome seja louvado, no nome de Jesus, amém. Amém. Podem voltar abençoados no nome de Jesus Cristo. Está aqui a palavra com o pastor Paulo.